Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vou fazer algo diferente. O que eu vou fazer? Eu vou falar sobre... Não é um react. Eu vou falar exatamente o que uma jornalista especializada em família real, a Sarah Vine, ela participou do programa Palace Confidential, que é um canal do YouTube que é do Daily Mail, e é bem bacana, assim, né, fala sobre família real, enfim, tal. É um canal no YouTube, só que é em inglês. O programa fala sobre tudo que está acontecendo demais, né, assim, recente na família real, então eu achei bem interessante. E aí, nesse vídeo em específico, essa especialista, Sarah, ela aborda, né, um pouco desse bastidor aí do príncipe Harry e da Meghan voltando para o Reino Unido. E são várias perguntas que ela vai respondendo, perguntas estas que eu vi em muitos comentários dos meus vídeos. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar das respostas, enfim. E também vou fazer como fiz na vez passada, ok? Vou ler a matéria, assim, o que ela falou, e depois no final a gente comenta um pouquinho sobre cada coisa, algumas coisas, né, claro, senão o vídeo fica aí de 3 horas. Tem gente que gosta e gente que não gosta, né? Então vamos lá? Ela começa, né, olá, bem-vindos a este especial Palace Confidential. Eu sou Sarah Vine e estou aqui para responder as suas perguntas sobre o retorno de Harry e Meghan ao Reino Unido. A primeira pergunta, uma bem óbvia. Oh, meu Deus do céu, tá acabando minha bateria, não acredito. Vai, Gisele, vai assim mesmo, vai lá. Olá, bem-vindos, né, tal. Então, a primeira pergunta, uma bem óbvia, é: quando Harry e Meghan vão realmente voltar? Daí ela responde: bem, olha só, curiosamente, uma amiga minha viu a Meghan almoçando em Richmond no domingo. Richmond é do lado da minha casa, só abrindo parênteses. Caraca, já pensou se eu tô de cara com a Meghan Markle? Bem, curioso, não sei se a gente frequentaria o mesmo restaurante, né? Ela vai no McDonald's? Então, a Meghan, ela tava almoçando em Richmond, que é um bairro bem posh, tá? Gisele, foca, você disse que só ia falar no final do vídeo, vamos lá. Então, ela tava almoçando em Richmond no domingo, num restaurante. Então, ela, pelo menos, já está de volta e acompanhada de amigos. Quanto ao Harry, não sei dizer, imagino que ele não demore a chegar, mas a previsão é que volte nas próximas semanas, já que as crianças começam a escola em setembro. Outra pergunta, como Harry e Meghan vão pagar pela nova vida deles no Reino Unido? Bem, ninguém sabe ao certo como Harry e Meghan vão pagar pela nova vida deles no Reino Unido. Surgiu a informação de que ela teria recebido uma oferta para um papel em uma série de Guy Ritchie chamada The Gentleman, que está na Netflix, o que é possível. Quer dizer, isso foi negado, mas não sabemos ao certo. Até agora, não se espera que Harry assuma quaisquer deveres reais oficiais. Então, imagino que tudo terá que ser financiado de forma privada. Não sei se o rei ajudará. Sabemos que eles conseguiram uma casa, mas não sabemos se foi comprada ou alugada, mas sabemos que não fica em uma propriedade real. As fontes, né, as pessoas que conhecem ali e tal, mas que não podem dizer quem é tal, e nem 100% com certeza. Então, presumivelmente, ele continuará com suas atividades de caridade, ela continuará com suas atividades habituais a partir do Reino Unido. E é assim que, né, gerarão sua renda. Próxima pergunta, né? Há questões sobre a segurança deles. O que vai acontecer nesse aspecto da segurança deles? Aí ela responde: bem, boa pergunta. Houve muita polêmica em torno da segurança do Harry. Ele levou o Ministério do Interior à Justiça por não ter segurança suficiente quando vem para cá. Eles terão de ter algum tipo de segurança porque, goste-se ou não, eles são figuras públicas e não podem simplesmente ficar desprotegidos, pois seria terrível se acontecesse algo com eles, não é mesmo? Portanto, terá que haver alguma forma de segurança. Imagino que essas discussões estejam ocorrendo agora mesmo sobre quanto será pago pelo rei e quanto será pago pelo contribuinte. Aguardamos para saber. Outra questão é sobre o visto do Harry. Pergunto, né, sobre o visto do Harry. Ela diz assim que essa questão deles virem para cá, pode ser possível dele ter vindo para cá, porque o visto dele deve estar com problema lá nos Estados Unidos. Porque os americanos
são muito rigorosos com questões como, digamos, o uso de drogas. E em suas memórias, né, no livro dele, o Spare, Harry falou abertamente sobre ter usado drogas recreativas. Não sei. A questão é que, se ele precisar de um visto de trabalho, e ele não parece exercer nenhuma atividade profissional nos Estados Unidos, e ele também não tem direito ao visto automático só porque ele casou. Eu achei bem atrapalhado essa questão, assim, porque você não tem um green card quando você casa com alguma americana, por que ele não tem direito ao green card? Mas é o que ela falou, eu não sei. Enfim, e sobre, também, abrindo um parêntese, falando que eu ia abrir só no final, né, mas assim, profissional, ele não estava trabalhando lá para uma empresa, sendo palestrante, enfim, essas coisas, e aí falam que ele não trabalha lá, enfim, tá? Ela continua. Ele certamente não terá problemas com isso em seu país de origem, a questão do visto, né, já que ele é britânico. Mas, novamente, não sabemos ao certo, trata-se, na verdade, principalmente de especulação. Temos que esperar para ver. Eu vou ter que parar, eu vou ter que editar esse vídeo, vou editar no celular mesmo, porque eu tô com medo de perder a bateria, desligar meu celular e eu perder o que eu gravei. Vamos por partes. Não contava com minha astúcia, eu desliguei o celular, salvou e o telefone desligou. Então agora dei uma carregada, vamos seguir em frente, vamos lá. Se eu não desligasse bem naquela hora, não sei se teria salvo, mas vamos em frente, vamos lá. Outra pergunta, então. Será que o rei realmente não sabia dos planos de Harry e Meghan de retornar ao Reino Unido? Essa questão é importante, legal, né? Eu falei bastante vezes sobre isso. Aí ela responde assim, essa é uma ótima pergunta. Parece impossível que ele não soubesse dos planos do retorno do casal, especialmente porque eles já matricularam os filhos em escolas. Mas acho possível que ele realmente não soubesse, pois a comunicação entre eles tem sido muito ruim há cerca de 1 ano. Além disso, Harry e Meghan gostam de pegar as pessoas de surpresa, né? Eles já fizeram isso muitas vezes, né, até hoje. Portanto, acho perfeitamente plausível que ele não soubesse. Ele pode ter sabido que eles estavam cogitando a ideia, mas talvez não soubesse até que ponto tudo estava decidido. A versão oficial do palácio é que o rei só soube no domingo anterior ao anúncio. É isso que dizem. A situação lhe foi apresentada como um fato consumado. Tudo já estava organizado e não houve, de fato, qualquer discussão a respeito. A outra pergunta. Qual foi a reação de William à notícia? Inclusive, o título deste vídeo vai ser, né? O príncipe William está furioso com o retorno do príncipe Harry e Meghan Markle. Porque é o título do vídeo deles, tá? Eu só repassei esse título, ok? Então, é a resposta dessa questão. Qual foi a reação de William à notícia? Ela responde, bem, na verdade não sabemos, obviamente, mas pode ter sido algo que não poderia ser publicado aqui em um jornal de família, ou seja, né, deve ter ficado pé da cara, segundo ela. Quer dizer, William e Harry não é segredo para ninguém, né? O clima entre os irmãos não é nada bom atualmente. Harry atacou o irmão em diversas ocasiões, na verdade William não revidou de fato, oficialmente, né? Não seria apropriado que ele o fizesse. Ele está em uma posição diferente. Ele será o próximo rei. Então, precisa manter uma certa aparência de neutralidade. Mas suspeito que, internamente, ele provavelmente esteja um pouco exasperado. Quer dizer, a preocupação é que Harry e Meghan possam acabar criando uma espécie de corte rival. E não necessariamente de forma intencional, mas simplesmente porque as pessoas vão gravitar, né, em torno deles. Se eles se estabelecessem em Cotswolds, por exemplo, é uma região aqui da Inglaterra, no interiorzão, né? É aquela região que é cheia de celebridades, que ficariam encantadas em fazer parte desse círculo, tudo bem. Mas não acho que William deva realmente se preocupar muito com isso, afinal, ele é o futuro rei. Eu acho que a reação dele até agora tem sido bastante adequada. Neutralidade. Manter a calma e a cautela. Não reagir a insultos ou qualquer coisa do tipo. Apenas manter a discrição e seguir em frente. Muito evoluído, né? Vai, Gisele, foca. Disseram-nos que a portas fechadas, William ficou, na verdade,
furioso, o que não me surpreenderia, especialmente porque a maneira como fizeram isso, esse tipo de, né, sabe, surpreender todo mundo sem realmente manter a família a par antes de uma decisão como essa, é bem típico dos Sussex. Eles adoram fazer esse tipo de coisa. Então, veja bem, William é alguém que segue as regras à risca e acho que o desejo do irmão de sempre ganhar as manchetes agindo de forma tão pouco convencional deve ser bem irritante para o William, né? Próxima pergunta. O que você acha do silêncio de William e Catherine? Aí ela responde, bem, é um silêncio ensurdecedor da parte do William e Catherine. Eles não disseram nada. Não espero que digam e não vejam também que deveriam. Isso não diz respeito a eles, na verdade. Para eles, Harry e Meghan estão voltando para matricular os filhos na escola no Reino Unido. Eles não vão se instalar em nenhuma propriedade real. Imagino, em algum momento, terá que haver algum tipo de interação, né, entre as famílias, provavelmente no Natal, ou talvez até no Domingo da Memória, algo assim. Mas não acho que William e Catherine precisem comentar nada sobre Harry e Meghan. Sabe, às vezes menos é mais. E acho que esta é uma dessas ocasiões. Mas William e Catherine parecem estar de bom humor após a reunião da cúpula em Balmoral. Sim, eles pareciam estar de bom humor. Eles pareciam bem felizes e sorridentes. É onde eles estão passando férias lá agora, tá? Que é na Escócia, tá, gente? Só abrindo parênteses aqui. Suspeito que tenham passado férias muito boas. Simplesmente não acho que precisem se preocupar tanto com Harry e Meghan. A situação não é a mesma de quando Harry e Meghan partiram. E sabe, nos 6 anos desde que eles partiram, as águas realmente se fecharam sobre Harry e Meghan nos círculos reais. Há outros membros da realeza que assumiram o protagonismo e ocuparam o lugar deles, como Sophie, a princesa Anne e até mesmo a rainha Camila, que realmente encontrou o seu espaço. E Catherine também, é claro, embora ela tenha estado doente e não tenha conseguido fazer muitas coisas. Dá a sensação de que essas 4 mulheres realmente assumiram a frente e, de certa forma, tornaram-se o quarteto fantástico, que eles chamavam, né? O casal, eram 4, né? Harry, Meghan, William e Kate. Quando tava tudo numa nice, né? Então a gente achava que tava tudo bem, eles chamavam eles de Fab Four, o quarteto fantástico, tá? Então aqui ela tá dizendo que, né, dá a sensação de que essas 4 mulheres realmente assumiram a frente e, de certa forma, então tornaram-se o Fab Four, o quarteto fantástico, que os 2 casais costumavam representar. Então, não acho que eles tenham qualquer motivo para ficar tristes, irritados ou chateados. Eles deveriam apenas continuar fazendo o que fazem. O William e a Kate, tá? Eles deveriam apenas continuar fazendo o que fazem, focar no seu trabalho e não se preocupar muito com isso. Até onde sei, a reunião da cúpula em Balmoral não é uma reunião de cúpula propriamente dito. É apenas o caso de todos estarem lá, porque é aquela época do ano em que todos se reúnem em Balmoral. Férias, né, que diz. Isso sou eu que tô falando, tá? Então, presumivelmente, eles tiveram algum tipo de conversa sobre o assunto, mas não é nada do tipo uma reunião oficial. Outra pergunta. Harry e Meghan estarão na varanda, ali na sacada do Palácio de Buckingham, durante o Troop de Colour? Sabe? Quando aparece lá todo mundo lá na sacada do Buckingham Palace. Então essa que é a pergunta, se eles estarão lá na varanda durante o Troop de Colour. Ela responde, o Troop de Colour só acontece no ano que vem. No momento, como as coisas estão, eles não são membros ativos da realeza e aquela varanda é reservado para membros ativos. Então, vamos ver. Outra pergunta. Harry e Meghan serão convidados para passar o Natal em Sandringham? Aí ela responde, é uma excelente pergunta. Quer dizer, membros da realeza que não exercem funções oficiais também vão para Sandringham no Natal. Eugene e Beatriz já estiveram lá, por exemplo, no ano passado, né? Acho que no ano passado isso não era um problema porque eles estavam nos Estados Unidos, o Harry e a Meghan. Mas agora, se eles estiverem aqui no Natal, parecerá uma verdadeira desfeita não convidá-los. Então acho que, a menos que já tenham planejado algum, sabe, feriado de Natal nas Seychelles ou algo do tipo,
Acho que provavelmente os veremos em Sandringham. Eu vou explicar aqui já, né? Ela tá dizendo assim, é que assim, eu pesquisei, tá? Não é que eu saiba. Eu tive que pesquisar aqui, que é esse Seychelles, são umas ilhas, tá? Seychelles, que é um arquipélago no Oceano Índico, famoso com destino exclusivo de altíssimo padrão, praias paradisíacas e refúgio de celebridades. Não é para qualquer um não, né? Essa frase é uma ironia, então, a não ser que eles inventem uma desculpa muito extravagante para fugir, né, ali do Natal de família, eles estarão ali. Então, beleza. Daí outra coisa que eu até anotei aqui para falar. Olha só que não foi a primeira vez que eles ficaram longe, né, do Natal, mesmo estando na família real. Em 2019, um ano antes deles saírem, né, eles não foram no Natal, então eles já estavam quebrando pau, né, na verdade. Então eles já ficaram fora da família real em um Natal. Eu particularmente acho que eles vão ser convidados, sim, mas eles vão ter o mínimo de semancol para que não fique tanta, né, assim, atenção neles. Daí eles vão dizer que não. Se bem que eu falei a mesma coisa da Eudine e da Beatriz no último Natal. Eu falei assim, elas vão ser convidadas, mas provavelmente vão recusar o convite. E no final elas estavam lá. Né? Não sou a melhor pessoa para fazer uma aposta. Então eu já falei também quantas vezes, né? Nossa, não acredito que Meghan volte para cá, mas jamais, por causa da popularidade dela, que tá baixa, não sei o quê. E eis que ela já tá aqui, na vizinhança, inclusive. Já pensou? Então tá, vamos lá. Daí outra pergunta é, se eles forem para Sandringham, né, que é o Natal em Sandringham, eles serão incluídos na caminhada para cumprimentar o público? Aí ela responde, provavelmente sim. Imagino que sim, porque se estiverem lá no Natal, seria estranho se não participassem dessa caminhada, que é você ir até a igreja, eles caminham, né, até a igreja, daí tem a missa, e depois eles voltam, e nessa hora que eles vão recebendo presentes, enfim. E olha que interessante que eu vi que ela falou, olha só. Acho que isso também apresentará um problema, porque pode levantar uma questão para eles, porque nesse momento é que se espera ver também as crianças, e eles são totalmente, né, tipo, ninguém pode ver as crianças. O que também não acho que seja uma grande coisa, porque as crianças não são, eles podem não levar as crianças, né, simples assim, né, pra igreja, né, fica lá na casa e tal, mas pra caminhar ali talvez não seja o caso. E aí ela continua, e na verdade nunca vimos os rostos das crianças, né, propriamente, assim, então vai ser uma questão muito forte se vão levar ou não as crianças, né. Então poderíamos ter um cenário em que Harry e Meghan estão lá e vemos Art e Lilibet, e eles estão lá com os seus primos. Seria uma ótima oportunidade para fotos, seria um grande sinal de unidade da família. E mesmo que não estejam de volta às funções oficiais, isso simplesmente indicaria que eles estão de volta ao convívio familiar. Eu acho, assim, muito improvável, mas vamos esperar, né? Quem sabe milagres de Natal aconteçam. Outra pergunta. Será que Meghan vai retornar à carreira de atriz? Daí ela responde, é uma boa pergunta. Houve rumores que ela havia recebido uma oferta de papel em The Gentleman, de Guy Ritchie, a série dele para a Netflix, uma produção muito popular e de grande sucesso, e depois houve também informações contraditórias sobre isso. Então não sabemos realmente se algo disso é verdade ou não. Quer dizer, digo que para ela seria algo bom, mas poderia ser bastante complicado. Acho que há uma certa magia na família real que as pessoas realmente apreciam. Não tenho certeza de como elas reagiriam a vê-la assumindo um papel desse tipo. Não deu muito certo. Quer dizer, o Edward, por exemplo, tentou fazer isso há algum tempo. Não funcionou muito bem para ele. Depois eu explico sobre o Edward, tá? Quer dizer, entendo por que ela gostaria de fazer isso, né? Voltar a trabalhar propriamente, assim, né? Na indústria, já que é a profissão dela. Imagino que se ela fizesse apenas uma participação especial, tudo bem. Mas não consigo imaginá-la assumindo um papel importante em uma novela ou algo do gênero. Acho que isso seria complicado, mas também surgiu a questão de que ela poderia assumir um papel no teatro do West End,
que é assim, né, assim, top das galáxias, assim, para quem é ator, né, participar dessa região ali do teatro, fazer uma peça de teatro é, né, o ápice, assim, da carreira. Ela continua, aparentemente, sempre foi o sonho dela fazer isso. Abre parênteses, dela e de qualquer ator do mundo, né, fecha parênteses. É claro, isso atrairia muito público, eu acho. Mas assim como no caso do papel de Guy Ritchie, houve comentários de Tina Brown nos Estados Unidos que escreve muito sobre isso, de que o papel havia sido cancelado devido a forte reação negativa. Puta, coitada dessa mulher, né? Também, meu Deus do céu, vai pagar em vida ainda tudo que a mulher já fez, mas enfim. Então, acho que será apenas uma questão de avançar com cautela e escolher o momento certo. Pode muito bem chegar um momento em que ela se sinta confortável para fazer isso. Depende um pouco de como as coisas vão se desenrolar, eu acho. Do que eles vão aprontar, quer dizer, né? Ah, Gisele Foca, vamos lá. Outra pergunta. Será que os Sussex acabarão atuando como membros ativos da realeza? Será que eles vão voltar para a família real? Ela responde. Acho que eles provavelmente acabarão atuando como membros ativos da realeza novamente. Isso se ficarem aqui. Eu acredito nisso. Quer dizer, também houve sugestões de que eles não vão ficar aqui por muito tempo, que vão embora daqui uns anos. Não sei. Mas acho que se eles estiverem de volta definitivamente ao Reino Unido, acho que chegará o momento em que parecerá, abre aspas, bem, porque eles não têm um papel, eles deveriam ter um papel, fecha aspas. Ela continua. Harry, né, ele, você sabe, está na linha de sucessão ao trono, ele é herdeiro do trono. Eu acho que ele poderia fazer algo muito bem sucedido na área militar, por exemplo. Não vamos esquecer que ele foi um soldado de verdade, ele cumpriu 2 missões no Afeganistão, ele tem laços muito estreitos com os militares e seria muito bom ter um membro da realeza que estivesse, de certa forma, ligado a este mundo. Acho que ele faria isso muito, muito bem. Quer dizer, o trabalho que ele faz com os veteranos é realmente muito bom. Tá falando lá dos Invictus Games, né? É a única área da vida dele que é um sucesso absoluto. Quando ele fala com os veteranos, enfim. Então, eu consigo imaginá-lo assumindo um papel nesse contexto. Já em relação a Meghan, não sei dizer. O que quer que ela faça, sempre haverá uma sobreposição com as outras consortes reais. Portanto, acho que é preciso agir com mais cautela nesse caso. Mas para o Harry não seria tão difícil assim. No entanto, a posição oficial do palácio é que, no momento, não há previsão para isso. Outra pergunta. De quem os Sussex vão se cercar, né? Quem vão ser os amigos deles, enfim. Aí ela responde, bem, essa é uma pergunta interessante, porque se eles realmente se estabelecerem em Cotswold, que é eu falei isso, é um lugar assim bem afastado de Londres, é countryside que eles chamam, e é um lugar assim lindo, maravilhoso. Eu nunca fui pra lá, mas diz que é lindo. Então, se eles realmente se estabelecerem em Cotswold, estarão cercados por muitas pessoas muito ricas e bem-sucedidas. E sabe, aquela região é bem interessante, pois há partes de Cotswolds que são muito rurais, aquele estilo de galochas, lamas e tudo mais. Mas também há partes que são muito, digamos assim, bem chique, né? Lugares onde basicamente todos os ricos de Londres vão nos fins de semana para brincar de ser gente do campo, cavalheiros rurais. E é só Range Rover brilhante e galocha limpinha para tudo que é lado. E acho que a Meghan provavelmente se enturmaria muito bem com este pessoal. Gente muito na moda, com muito estilo, vestida com roupas caríssimas. Eles dão festas luxuosas, esse povo, né, que fica ali. Sabem como fazer uma festa. Frequentam a casa um dos outros, então acho que esse meio social vai ser muito atraente para ela. E curiosamente, acho que os Sussex provavelmente terão uma vida social mais agitada lá em Cotswolds do que teriam na Califórnia onde estavam. Eles eram um tanto isolados naquelas colinas da Califórnia. E imagino que será algo bastante glamouroso. Ah, olha só, viu só? Quem disse? De quem diria, né?
Outra pergunta, o retorno de Harry e Meghan representa uma ameaça à monarquia? Essa pergunta muitas pessoas fizeram. Nossa, agora a monarquia acaba, né? Mas depois eu falo o que eu tenho para dizer, mas vou ler aqui. O retorno de Meghan e Harry representa ameaça à monarquia? Aí ela responde, bem, algumas pessoas disseram que o retorno de Harry e Meghan é uma ameaça à monarquia. Eu não acho que seja. Acredito que a monarquia mostrou que consegue sobreviver e existir sem eles. Ou melhor, apesar deles, eu diria. E sabe, a quantidade de coisas que eles lançaram do outro lado do Atlântico contra a família real, todas aquelas bombas de verdades, né, que explodiram em vários momentos, não parece ter realmente abalado a monarquia. Ela seguiu em frente, respondeu com elegância e generosidade, sabe? E acho que não precisam se preocupar muito com isso, tá? Não, a monarquia não vai acabar por causa disso. Não consigo imaginar o que mais Harry e Meghan poderiam dizer ou fazer que ferisse o rei ou a monarquia. Então acho que seja uma ameaça, não acho que seja uma ameaça à monarquia, tá? E aí ela acaba, né? Espero que essas respostas tenham sido úteis. Obviamente não sei tudo, mas... sabe, é uma história que evolui muito rápido. As coisas mudam o tempo todo, muitos relatos, confirmados ou não. É tudo uma situação em constante mudança. Então continuem acompanhando o canal e o Palace Confidential, tá o nome do canal, para saber as últimas novidades que traremos assim que as tivermos. E acaba o vídeo, né? Eu achei bem interessante, por isso que eu quis passar aqui pra vocês. Eu só vou fazer um comentário aqui do que ela falou e depois eu vou ter que... Como a vida é assim, né? As coisas mudam o tempo todo. Eu pensei que eu ia ter um tempo aqui pra gravar, no final eu vou ter que sair correndo e resolver um problema. Mas volto pra comentar alguma coisinha, mas eu preciso falar aqui rapidão sobre as coisas mudam o tempo todo, muitos relatos confirmados ou não. Então é isso, por isso que eu passei a fazer vídeo assim mais rapidão e no estilo ler a matéria, comentar e fechou, valeu. Fica bom pra mim, fica bom pra vocês. E outra, muitas vezes, ó, cansei de fazer isso. Tô lá eu editando vídeo, fazendo tudo bonitão, horas de trabalho às vezes. E quando você vai chegar a hora de postar o vídeo, já mudou, já não existe mais. Daí tem updates, e aí teu vídeo já ficou velho. Então, né, é isso que eu digo. Essa forma que eu tô fazendo aqui é muito legal por causa disso. É o que ela falou, as coisas mudam o tempo todo. Muitos relatos confirmados ou não. Então é isso, né? Aparece um boato, numa hora não é, daqui a algumas horas já mudou, enfim, tá bom? Então é isso, eu vou ter que desligar agora, mas eu volto para comentar algumas partes, né, do vídeo. Vocês gostaram disso? Dá um joinha se vocês gostaram, tá bom? Saber, gente, eu vou fazer já, sabe por quê? Porque como eu vou resolver esse problema, vai que eu fico presa lá e não consigo voltar, então eu vou fazer rapidão agora, no tempo que eu... hábil para fazer isso, tá? Primeira coisa que eu ia falar, almoçando em Richmond, que é aqui do lado da minha casa, já pensou que a Meghan tá aqui já e tá almoçando em Richmond, gente. Já pensou se eu dou de cara com essa mulher? Outra questão é sobre o William, né? Que eles falam assim, a preocupação é que Harry e Meghan possa acabar criando uma espécie de corte rival. E não necessariamente de uma forma intencional, mas simplesmente porque as pessoas vão gravitar em torno deles. Então esse termo eu achei bem interessante, corte, né, corte. Então o que era corte, né, que sempre a gente ouve assim, né, a corte real. A corte era dentro dos palácios. Eu moro próximo ao Hampton Court. Então era onde o Henry VIII ficava. E ali era onde ficava a corte. Então era como se fosse uma mini cidade. São as pessoas que têm assim envolvimento, assim, contato com o rei. Então, nesse caso, esse termo eu achei bem interessante, né? São a network deles, né? Só que quando ele fala alguma coisa que as águas fecharam sobre eles, né? Que eles se isolaram, acho que eles estão querendo dizer, por exemplo, do David Beckham, né? Que era amigo do Harry e hoje em dia já não dá mais pelota para ele. Agora ele é muito mais amigo, acho que do rei, né, do que do Harry. Então várias amizades, né, aconteceram isso com o casal. Outra coisa que eu marquei aqui, olha só, então a William e a Catherine, né, eles apenas precisam manter a discrição e seguir em frente. É o famoso, né, no complain, no explain, né, mas por dentro assim,
nos bastidores deve estar xingando não dá nem pra xingar a 10ª geração, né? Porque é a geração dele mesmo, então não dá. Deixa eu ver o que mais que eu marquei. Assim, que provavelmente eles possam se encontrar no Natal. Eu acho que eu falei isso no final aqui sobre o comentário, que provavelmente eles vão marcar uma viagem, não para essas ilhas aí de brincadeira, né? Mas não é fora da realidade. Eles falaram, não, a gente vai passar o Natal com a mãe da Meghan, que é lá nos Estados Unidos. Então aí todo mundo fica feliz. E acredito sim que eles vão ser convidados. Óbvio que vão ser convidados. Mas, né, eles vão ter o semancol. Vão ser, acho que talvez de alguma forma muito respeitosa, né? Um pedido para que eles, né, descartem o convite, agradeçam tudo, mas que, né, vazem lá para os Estados Unidos para passar o Natal lá na terra do tio Sam. Outro caso é o Edward, tá? Que tava falando, né, que não deu certo pro Edward, que tentou fazer isso de trabalhar com alguma coisa, enfim, não funcionou muito bem para ele. O que acontece? O Edward, que é o filho mais novo da rainha Elizabeth, o príncipe Edward, ele não teve tanta cobrança assim na vida dele, porque ele estava longe de ser, né, o futuro rei da Inglaterra, né, o futuro rei. Então o que aconteceu? Ele teve mais liberdade assim para fazer as coisas que ele queria. E ele sempre trabalhou ele trabalhou na área audiovisual. Então ele fez alguns documentários, tem inclusive no YouTube alguns documentários dele. Tem um documentário, inclusive, que ele faz umas filmagens lá na universidade onde o William estava estudando. E isso gerou maior polêmica. Por quê? Porque eles queriam que o William fosse totalmente reservado, né? E aí deu maior polêmica, enfim, tal. Então, ele tentou trabalhar, ele abriu uma produtora, se eu não me engano, até, inclusive, e ele tentou, né, trabalhar nessa área de produção audiovisual, mas não deu certo. E hoje o Edward trabalha, né, para a família real, junto com a esposa dele. E é isso, tá bom? Outra questão algumas pessoas disseram o retorno de Harry e Meghan é uma ameaça à monarquia, né? Para finalizar aqui. O que eu recebi de mensagem falando, nossa, agora a monarquia acaba. Gente, a monarquia não vai acabar por causa de Harry e Meghan. Deem menos, mas muito menos importância para esse casal, né? Não, a monarquia só vai estar em ameaça com uma revolução aí do povo, uma guerra civil, alguma coisa assim. Mas não é isso, não é esse tipo de fofoca ou esse tipo de casos de família aí que vai dar problema, porque desde que a monarquia é monarquia, sempre teve esses bafafá, esses bafões aí da família real, capaz, nada a ver, gente, tem que ser muito mais sério para acabar a monarquia, do tipo uma revolução mesmo da sociedade, uma guerra civil, coisa parecida, para que acabe mesmo a monarquia, né? Mesmo que acabe a monarquia, acredito que talvez nos dias de hoje ninguém vá para guilhotina, acho que não, né? Não sei. Como eu falei para vocês, né? Eu sou uma péssima Nostradamus, enfim. Bom, gente, deixa eu ir. Que bom que deu certo no final das contas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não deixa de dar um joinha, conseguir finalizar e vamos em frente, tá bom? Deixa eu resolver minha vida lá e daqui a pouco eu junto as partes e lanço lá no canal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece do joinha que me ajuda bastante. Um beijo pra todos vocês. Espero que vocês estejam bem dentro do possível e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!